Despertar a consciência é exercitar a atitude do livre pensar. Bem-vindo a essa viagem pelo conhecimento de nossa humanidade. Olá, meus queridos internautas, mais uma noite, mais uma tarde, né? Que a gente vai passar aí agradável. Tem muitas novidades aí para acontecer. Semana que vem, a Nathalie Dias, né? Já vamos fazer a chamada dela aqui. Ela tem uma lista de artistas pra gente que vai fazer muito sucesso. Uma garotada aí, uma rapaziada que tá chegando aí cheia de vontade, com música de qualidade. Muita gente aí que está nesse grupo que ela passou para entrevistas, né, que ela pautou para entrevistas futuras e que já são considerados, vamos dizer assim, pessoas de gabarito, né, na música. Não estou me atendo em relação a sucesso de mídia, né, mas são considerados profissionais já de ponta dentro da área deles. Então, semana que vem, a Nathalie Dias vai trazer pra gente a banda Consciência Tranquila, que a gente vai tocar aqui músicas ao vivo, vamos ver se eles vão trazer também um CDzinho pra gente, e conhecer o trabalho dessa banda, que Nathalie Dias tem um dedo todo especial para escolher artistas. Com certeza, eu andei observando aí, fazendo uma verificação da lista e tem qualidade assim de alto nível. Então não percam, 7 de abril, o Arte na Mente com Nathalie Dias, com a apresentação da banda Consciência Tranquila. Hoje eu trouxe para vocês o tema obsessão. Obsessão ela pode ser tratada por diversos aspectos, né? Desde a parte mental, né, psicológica, mas tem a obsessão também que se desenvolve no plano espiritual. Quando as pessoas falam de obsessão, elas lembram dos vários aspectos de obsessão. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, que as pessoas chamam de TOC. É uma das coisas chamadas de obsessão, né? A mente humana nos prega às vezes peça, nos faz com que nós ficamos arraigados a alguns hábitos, né? Presos. E existem outros tipos de obsessão. A mais comum é que uma pessoa, o apego excessivo de uma pessoa a alguém ou alguma coisa. Qual seria o Veda? O mais dentro dos estudos espiritualistas, a forma mais de denominar o que é obsessão. Pelo que a gente vem observando aí, né, ao longo dos nossos estudos, né, que Kardec trouxe, que vários outros grupos espiritualistas também trouxeram, a obsessão é um mal muito antigo. Jesus trabalhou vários obsediados, né, e tratava sempre essa questão com muito cuidado, porque aquele irmão ali que está fazendo o seu processo de obsessão em cima do outro, que geralmente começa assim, é um processo de impor a sua vontade em cima de uma outra vontade, não respeitando o livre-arbítrio dessa outra pessoa. Começa, às vezes, de forma muito sutil, uma dificuldade de aceitar o não da pessoa. Ela exige uma dedicação única, total e exclusiva. Exatamente. Aí já começa a virar realmente uma doença. Quando aquela pessoa não consegue mais aceitar que a outra tem uma vida própria e outras coisas a dar atenção. Se no caso de um casal que um tem um ciúme extremado do outro, sim, uma espécie de obsessão, então. Assim, sim. Em muitas obsessões espirituais, na verdade, começam aqui, né? Porque aqui é que vai acontecendo esses relacionamentos, né? Que tem aí um caráter de posse, uma coisa muito possessiva, né? Violenta, às vezes. Eu já vi casos de ciúme tão infundados e tão esquisitos que em determinados momentos
pelo seu teor trágico, chegavam a ser cômico. A pessoa tinha ciúme da outra num momento que só ela, se tivesse 20 outras pessoas ao lado, só ela veria algum tipo de ciúme num momento que não havia a mínima possibilidade de haver nada que eu dissesse aquilo. Isso para mim é obsessão. Sem dúvida. A mente começa a criar, imagens, ela começa a ficar perturbada com aquela situação e passa a enxergar fantasmas e ameaças em tudo. Então aí essa obsessão começou a virar uma patologia, quando ela começa a desestabilizar a vida daquele casal ou daquelas duas pessoas ali que começam a não conseguir mais conviver em harmonia uma com a outra. Uma começa a impor a sua vontade em cima da outra. Isso pode acontecer entre casais, mas pais e filhos também, irmãos, chefes e empregados, né? A gente tem várias relações aí onde aquele que está no poder é algo assim muito relativo, né? Você pode estar no poder, você é pai e o seu filho, você se acha no poder do seu filho. Mas existem pessoas tão manipuladoras que elas, mesmo de um grau mais baixo de hierarquia, elas são capazes de inverter. Sim, aí a personalidade é muito forte, né? E ela vai impondo aquela força de vontade em cima da outra, mesmo quando a outra aparentemente exerce um cargo acima do dela. Mas isso acontece em vários aspectos da vida. Por que tratar da obsessão com tanto cuidado, com tanta atenção? Porque a gente vem observando que ela é o mal do nosso século. São várias coisas acontecendo no dia a dia que são geradas pela obsessão. Porque ela vai tolir o direito do outro de viver. E, em alguns casos, gera tragédia, né? São relacionamentos que o namorado não aceita um término de namoro e simplesmente vai lá e mata a namorada porque não quer ficar com ele. E isso vem acontecendo de uma forma cada vez mais corriqueira. Aí nós temos o aspecto da má educação, da má cultura que a gente vê na nossa cultura em geral, porque a gente não vê a educação trabalhando valores. Se trabalha às vezes o conhecimento intelectual, mas deixa os valores entregues ou a religiões, ou simplesmente aos pais que não têm essa base também. Porque a gente vem de uma cultura onde isso foi sendo deixado de lado. Falando de cultura da nossa sociedade, uma coisa que está muito patente é que a cultura do bem-estar, a cultura da satisfação pessoal, só que, tipo assim, a cultura onde o que vale é você vencer. Você ser considerado um vencedor, é o famoso vencer na vida. O que seria o vencer na vida para essa sociedade? Seria vencer na vida, tem dois padrões dessa sociedade distorcidos. É o camarada que tem dinheiro, beleza, poder, popularidade, tudo aquilo que só pouquíssimas pessoas conseguem e que não corresponde a uma realidade e uma verdade, porque na verdade nós não vivemos para conseguir isso, vivemos para ter uma autossatisfação sim, para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos aceitas de acordo com as nossas individualidades, as nossas diferenças, e nada disso é levado em consideração a partir do momento que a sociedade só valoriza os seus padrões. E a gente pode observar que esses conceitos foram sendo aí conduzidos pela humanidade de forma que isso foi sendo estimulado cada vez mais, essa competição. E a religião, por ter cometido alguns erros no passado, ela foi perdendo força e as pessoas começaram a enxergar nela apenas um paliativo, ou algo que ficou no passado. Mas
trabalhar os valores, né? Olhar a religião como, por exemplo, uma escola da alma. Né? Todas as religiões deveriam ter esse aspecto, né? Mais cuidado, porque não interessa qual Deus é o melhor, porque não existe um Deus melhor do que o outro, porque Deus é Deus e é um. Agora, como os valores vão sendo trabalhados, isso é importante. Porque você observa que quando uma religião trabalha que o meu Deus é melhor do que o outro, ela não está trabalhando o conceito de amor ao próximo, que é a base de todas elas. Então, a primeira parte que deve ser trabalhada aí é esse foco de atenção a o que é realmente amar ao próximo, o que é essa unidade divina que nós precisamos encontrar para poder reencontrar nossa harmonia que foi perdida ao longo do tempo, para realmente buscar valores reais, não os materialistas que vão ficar aí. Como Jesus falou muito, né? Aonde estiver a sua mente, né? Aí estará o seu tesouro, aí você estará dando toda a sua atenção. Então, se você se prende a acumular tesouros na terra, fica aqui a sua paga. Né? Quando você chega do outro lado, você não trabalhou os valores espirituais que são os reais. E o que são esses valores? Né? Por que a gente não está trabalhando eles? Porque esses são os mais importantes. Esses é que a gente vai carregar por toda a nossa eternidade, por toda a nossa evolução. E aí a gente tem que olhar com carinho para esses aspectos, para poder entender que não precisamos possuir nada. Porque a obsessão, na verdade, vai ter essa ideia de posse. O pior é quando a pessoa passa a ser possuída pela coisa que ela deseja e possuir, né? Possuída pelo desejo de ter apenas. Esse desejo de ter vai sufocar o outro. Eu falo por experiência própria, né? Experiências pessoais que a gente vê o quanto é difícil lidar com certas situações onde a gente não consegue fazer com que o outro entenda que precisa se amar primeiro. A obsessão gera uma cegueira tão grande, né, que a pessoa simplesmente para de viver em função de uma satisfação pessoal, de ter de alguma forma a atenção do outro. E esse ter a atenção do outro não importa se é uma atenção positiva ou negativa. Às vezes a doença está tão profunda que a pessoa simplesmente vai buscar essa atenção na agressão mesmo. Pelo menos ela está olhando para mim. E aí ela consegue desestabilizar o outro. Então esses processos que começam aí na nossa alma, né, nos nossos valores pessoais, a gente precisa começar agora a trabalhar e rever. Porque ao longo do tempo, isso começa aqui, no plano físico, no plano material, mas acontece uma coisa: a vida não termina aqui. A gente tem aí uma série de pesquisas, uma série de documentários em que mostra que a vida segue num processo contínuo de evolução. A obsessão, que começou aqui, não vai cessar com a morte do corpo físico. E aí vai começar um outro tipo de obsessão, que é a obsessão espiritual, que aqui na nossa cultura ficou muito conhecido também como o famoso encosto. Eu ia exatamente chegar a esse ponto. O encosto, né, da nossa tradição aí popular nada mais é do que esse irmão que desencarna e encosta no médium, na pessoa, para poder
Porque o espírito que desencarna, ele não vai se tornar bonzinho porque desencarnou. Ele continua a ser quem ele é aqui. A sua personalidade não muda de uma hora para outra, né? As pessoas têm uma visão distorcida da morte, né? Ele está no céu, ele está em paz, ele está dormindo. Mas não é assim que se processa. A passagem para o outro lado é apenas uma transição, como despir uma roupa e vestir uma roupa mais leve. Agora, a consciência, ela não vai se modificar, ela não vai se transformar. Ela vai de encontro a quem ela realmente é, de uma forma despida. Quando você chega do outro lado, ele vai ver tudo de uma forma muito nítida e clara, à medida que ele tem uma consciência mais tranquila para isso. Há outros que vão chegar tão perturbados que simplesmente nem conseguem identificar que desencarnaram. E esses também geram obsessão nos que estão aqui, caminhando aí na rua. Imagina uma pessoa que ela desencarna aí depois de uma bebedeira. Ela desencarna depois da bebedeira e aí ela vai acordar no plano espiritual, sem identificar que fez essa passagem, e vai continuar os seus hábitos do dia a dia, procurando beber, procurando satisfazer os vícios que a fizeram desencarnar. E isso vai acontecer à medida que bater nele aquela vontade. E aí o que acontece? Ele vai buscar pessoas que têm essa mesma afinidade, porque ela vai ver aquela pessoa passando. Aí tenta falar com ela, me dá um golinho dessa bebida, ou me dá um cigarro. Essa pessoa não vai responder porque simplesmente ela não está vendo ela. E aí ela vai achar que essa pessoa está debochando, está ignorando, né? E vai continuar tentando exercer aquilo. A partir do momento em que ela entender que ao se aproximar de uma pessoa que está bebendo, ela vai sentir que os fluidos liberados do álcool que aquela pessoa está bebendo, ela consegue absorver como se fosse uma esponja ao estar ali próximo dela, ela vai começar a obsediar essa pessoa. Só que para ela sentir que bebeu, por exemplo, um copo de cerveja, ela vai ter que fazer com que essa pessoa beba 10 copos, porque ela só vai absorver uma pequena parte desse fluido etéreo. Então ela vai induzir a pessoa a ir bebendo indefinidamente para ela ter algum tipo de sensação. Exatamente. 10 copos equivaleu um para ela sentir alguma coisa, a pessoa vai ter que encher o caneco. Ela bebeu uns 40 copos, que é uma quantidade muito grande de bebida. Por isso muitas pessoas bebem, não são absorvidos por essas entidades espirituais viciadas no álcool. Assim como vai acontecer com aquelas viciadas nas drogas, como aquelas que são viciadas no cigarro, e no sexo também. Qualquer tipo de compulsão, né? Qualquer tipo de compulsão. Até comida, remédios. A gente pode partir do princípio, então, que não todos, mas quase todas as pessoas que têm compulsão por alguma coisa, tem alguém ali. É muito provável, né? Existe uma grande possibilidade que isso está acontecendo, porque a compulsão, né, ela vem de algo interno, que é um pensamento fixo, que ela precisa daquilo. Nem sempre esse pensamento está sozinho. Na maioria das vezes, esse pensamento não é ela sozinha. Está ali aquela entidade espiritual estimulando esse pensamento, tentando fazer. É um processo de telepatia, de indução mental. Ela vai projetando na mente daquela pessoa: bebe, faz isso, toma isso. E se a pessoa não tiver uma estabilidade
estabilidade emocional grande, né? Uma firmeza de caráter grande, ela vai topar aquela ideia e vai começar a beber descontroladamente. E esses espíritos vão ir juntos, vão induzindo, encaminhando ela cada vez e se afundando mais. Agora, tem aquele espírito que vai apenas querer satisfazer os seus desejos e vai ali manter aquele copo preservado. Por isso a gente vê muitos bêbados andando na rua assim, como aquele cara não é atropelado. Mas tem muitos ali protegendo ele, porque ele é um instrumento valioso para esses espíritos que têm ali o copo, preserva esse copo para eles, evitando que ele desencarne prematuramente. Quando ele não servir mais, quando o seu organismo já estiver tão debilitado que não vai mais servir para eles simplesmente o deixam ele, vão buscar um outro e já começa a está destruído, né? Porque o veneno continua ali sem que isso pare. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Eu vou tocar uma música, que são as músicas que podem auxiliar a gente a manter a mente em equilíbrio e se libertar dessas obsessões. Então vamos começar aí.